Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Peugeot E3008 Electric 325 Dual Motor para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Venha comigo. Esta é a versão mais potente do E3008. Tem dois motores elétricos, um para as rodas da frente e outro para as rodas de trás, portanto com tração às quatro rodas. No total tem 325 cavalos, fazendo desta não só a versão mais potente dos elétricos da gama 3008, como obviamente o 3008 mais potente, e também neste momento o Peugeot mais potente à venda. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais três perguntas. A primeira é descobrir como é a vida a bordo deste E3008 Dual Motor. A segunda é saber como é que ele melhora em termos de prestações face à versão de tração só às rodas da frente. E a terceira, claro, aferir os consumos e a autonomia de acordo com o nosso método Targa 67. Por isso já sabe, fique por aí. O E3008 Dual Motor muda apenas o necessário em relação ao E3008 de tração à frente. Por isso tem os mesmos 4.542 mm de comprimento e os mesmos 2.739 mm de distância entre eixos. A suspensão também tem a mesma geometria, com McPherson à frente e multibraço atrás, mas as molas e amortecedores foram afinados para o acréscimo de peso de 229 kg e para a tração às quatro rodas. A bateria tem química NMC. Está sob o piso do habitáculo e tem 73 kWh de capacidade útil. É a mesma bateria da versão de menor autonomia do modelo elétrico de tração à frente. Contudo, devido ao maior peso e atrito da transmissão, o consumo anunciado é de 17,8 kWh por cada 100 km, ou seja, 1,1 kWh maior, e a autonomia mista WLTP é de 489 km, menos 36 km que o E3008 de tração à frente com a bateria menor. A bateria carrega até 160 kW DC e com um carregador capaz disso demora 30 minutos a ir dos 20 aos 80%. Também carrega até 11 kW em AC. O motor dianteiro é o mesmo da versão de tração à frente, posicionado na transversal e tracionando as rodas da frente. Tem 213 cavalos. O motor traseiro tem o diferencial integrado de bita 113 cavalos, totalizando 325 cavalos e 509 Nm. Não há nenhuma ligação física entre os dois eixos, mas estão bem coordenados ao nível do software. À exceção do emblema Dual Motor na tampa da mala, nada distingue esta versão de qualquer outra com o nível de equipamento GT. A Peugeot chama ao 3008 um SUV Fastback, devido à linha muito inclinada do vidro traseiro, mas teve o cuidado de manter o tejadilho plano até começar o vidro, de modo a obter uma boa habitabilidade em altura e facilidade de acesso aos lugares da segunda fila. A frente tem a chamada grelha infinita, com um desenho que é mais intenso ao centro, e as luzes de dia são muito finas à frente e atrás, cada uma é composta por 3 elementos. Continua a ser um C-SUV, que se distingue dos outros pela elegância do seu desenho. O desenho do habitáculo deste E3008 é perfeitamente coerente com o desenho da carroceria. Existem muitos segmentos de reta, há alguns deles um pouco inesperados, como por exemplo este aqui da consola, um pouco em forma de boomerang, e onde podemos encontrar algumas teclas físicas e outras ápticas para funções que são necessárias de ser ativadas de uma forma mais imediata do que andar aqui à procura no ecrã tátil. No entanto, a sua distribuição talvez não seja a mais lógica. Continuando aqui na consola, existe aqui então o carregamento sem fios do telemóvel. Deste lado aqui em baixo existe um porta-objetos, talvez mais virado aqui para o passageiro do que propriamente para o condutor. Depois o porta-copos e aqui debaixo do apoio do braço central temos ainda um cofre com muito boa capacidade e climatizado, ou seja, podem-se guardar aqui umas garrafas de água frescas arrefecidas pelo sistema de ar-condicionado. O painel de instrumentos e o ecrã central tátil estão agrupados numa mesma peça, encurvada em direção ao condutor e numa posição relativamente alta face ao que é habitual. E porquê esta posição alta? Porque a Peugeot continua a utilizar este volante mais pequeno do que a norma, neste caso achatado em cima e em baixo, e continua a ter este conceito de consultar
o painel de instrumentos por cima do volante e não por dentro do volante como é normal. Eu tenho sido um crítico desta solução, mas sobretudo em carros mais pequenos como no 208, em que acaba por ser obrigatório baixar o volante para uma posição muito mais abaixo do que é normal para se conseguir ver o painel de instrumentos. Neste caso, como a posição de condução é mais alta, não há tanto essa questão e, na verdade, consegue-se ver o mais importante do painel de instrumentos sem ter que baixar muito a altura do volante. Quanto ao ecrã central tátil, ele na verdade começa a parecer um pouco antiquado. Esta solução, ao nível, vamos dizer, estético, acaba por ser já um pouco antiquado face aos mais recentes modelos que temos visto no mercado. No entanto, ainda tem algumas soluções originais, como esta aqui sim, a que chama iToggles, e trata-se de atalhos para o sistema de infotainment que se podem gravar, escolher aquilo que nós queremos e pôr aqui no primeiro ou no segundo painel. Enfim, é uma solução que acaba por ser bastante prática, até porque os ícones são grandes e fáceis de utilizar. Outra originalidade é a deslocação do botão basculante da transmissão, que geralmente estaria aqui sim na consola, para o tablier debaixo do ecrã central. Não é uma posição muito comum, nem sequer muito prática, além de ter a tal latência, a tal demora quando se utiliza. Ao lado continua a ter esta barra com o botão P minúsculo, difícil de encontrar. Em termos ergonómicos, este conjunto que está em praticamente todos os Peugeot e em muitos modelos da Stellantis, na minha opinião, acho que em termos ergonómicos precisava de ser revisto. Em relação à posição de condução, as regulações são bastante amplas, diria, ou pelo menos suficientes. O banco é muito bom, o banco de facto desta versão GT Exclusive tem regulamento inclusivamente dos apoios laterais, encaixa o corpo aqui muito bem, confortável, com bons apoios, de facto muito bom. E a sua posição face ao volante e aos pedais, tendo em conta que estamos aqui num C-SUV, não merece grandes críticas. O volante em si, com estes botões ápticos que tem aqui dos dois lados, não é muito difícil numa manobra tocar acidentalmente num destes botões e ter aqui uma função que começa a funcionar sem ser precisamente aquilo que nós queríamos. No que respeita à qualidade, bem, aqui dentro torna-se até difícil encontrar plásticos duros. São realmente utilizados muitos plásticos macios, depois também aplicações têxteis, algumas aplicações em preto piano, outras com efeito metálico. Enfim, o ambiente geral é de facto muito bom para este segmento, posicionando o Peugeot E3008 um pouco acima de alguns concorrentes. A consola tem realmente várias funções, algumas delas bastante interessantes, mas tem esta questão que é ser bastante larga e, enfim, rouba aqui um pouco de espaço em largura nos bancos da frente. Claro que a altura não é nenhum problema e também o comprimento é mais do que suficiente. Inclusivamente podemos ver aqui o desenho de tampa do porta-luvas bastante recuada, de forma a aumentar aqui o espaço para as pernas do passageiro da frente. Vamos ver então como será no banco de trás. Na segunda fila há bastante espaço para dois adultos, tanto ao nível dos joelhos como da altura, mas as pernas vão um pouco altas, pois o piso também é alto. A mala tem 470 litros de capacidade, menos 50 litros do que a versão de tração à frente, devido à presença do motor traseiro sob a mala. Para o C-SUV, este E3008 Dual Motor tem uma posição de condução que se pode considerar alta, mas isso permite ter uma boa visibilidade em praticamente todos os ângulos. O som dos dois motores está muito bem isolado do habitáculo e a resposta do acelerador é franca e é rápida, sem nunca ser brusca. O modo Eco mostrou-se o mais adequado para uma condução tranquila, pois ele dá prioridade à tração à frente e limita a potência aos 213 cavalos até ao primeiro batente do acelerador. Claro que, se for necessário, basta pressionar o acelerador a fundo e temos sempre toda a potência máxima disponível. No modo normal, a potência sobe aos 313 cavalos, sempre com a mesma prioridade à tração às rodas da frente. O diâmetro de viragem não é grande, são só 10,6 metros, o que facilita bastante nas manobras. A assistência da direção varia consoante o modo escolhido, como é normal, mas ela nunca é demasiado leve, tem sempre um tato bastante bom, apesar das dimensões mais reduzidas deste volante especial da Peugeot.
Quanto ao tato do pedal de travão, ele foi muito melhorado face às primeiras unidades do E3008. A Peugeot admitiu, obviamente, que as críticas que alguns jornalistas fizeram, eu incluído, em relação à progressividade desse pedal, estavam corretas e decidiu realmente melhorar o pedal e, de facto, está muito melhor. Quanto ao sistema de regeneração, ele tem duas patilhas aqui atrás do volante que permitem regular a intensidade da regeneração na desaceleração em 3 níveis diferentes. Infelizmente não tem um nível 0, que seria o indicado para a autoestrada, portanto para deixar o carro progredir só pela sua inércia, nem tem uma função One Pedal, que para alguns condutores é realmente muito útil no trânsito cidadino. No entanto, da experiência que tive durante este teste, achei que realmente o máximo de regeneração é o ideal para a circulação em cidade. A afinação da suspensão e os pneus de medida 235/50 R20 permitem atingir aqui um bom nível de conforto, mesmo quando a estrada não é completamente perfeita. É verdade que se sente esta suspensão um pouco mais firme do que o E3008 tração à frente, mas ainda assim o conforto é mais que aceitável. Na nossa habitual sessão de medição de consumos reais, Targa 67, no modo Eco com o ar-condicionado desligado e no modo mais alto de regeneração, em cidade obtivemos um consumo de 15,9 kWh por cada 100 km, o que corresponde a uma autonomia real em cidade de 460 km. Passando para a autoestrada, sempre com o ar-condicionado desligado, ainda no modo Eco, mas agora no modo de regeneração menos intenso, o consumo a 120 km/h constantes foi de 19,3 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia de 378 km reais em autoestrada. Em autoestrada, os ruídos parasita são muito baixos e os de regulamento também. Os dois motores também não são fonte de incómodo. A suspensão controla bem os movimentos da carroceria, sejam longitudinais ou transversais, e há sempre uma boa reserva de força para lidar com qualquer situação inesperada. A centragem de faixa não é muito brusca e os avisos sonoros são baixos e fáceis de desligar. A velocidade máxima anunciada é de 180 km/h. Com 325 cavalos de potência máxima, este E3008 Dual Motor tem, obviamente, um potencial de diversão aqui numa estrada secundária. Mas, e há sempre um mas, o peso anunciado de 2.337 kg não é de facto o melhor aliado para quem se quer divertir um pouco ao volante. O condutor tem à sua disposição os habituais modos de condução que se escolhem aqui neste botão. Eles mudam o essencial, ou seja, a assistência da direção, a sensibilidade do pedal de acelerador e a entrada do controle de estabilidade. Os modos são o Eco, Normal, Sport e o 4x4, que é um modo que mantém a potência distribuída 50-50 frente e traseira e é o indicado para pisos nevados ou mesmo gelados. A aceleração anunciada nos 0-100 km/h é de 6 segundos, o que é um bom valor para um C-SUV deste tamanho e peso. Quanto à tração, é excelente, obviamente, com 2 motores e tração às 4 rodas, está garantido que toda a potência e todo o binário chega ao asfalto e a travagem é suficiente para as prestações que estão aqui disponíveis. No entanto, é verdade que numa travagem muito forte começa a sentir-se realmente o peso deste E3008 Dual Motor. Quando se exagera um pouco na entrada em curva, a primeira tendência que encontramos é a da subviragem. A frente desliza um pouco, mas é muito fácil de remediar essa situação bastando levantar o pedal do acelerador. Abordando a curva com menos velocidade e depois acelerando com mais força na segunda metade, somos capazes de encontrar uns vestígios muito pequenos da ação do motor traseiro, fazendo ajustar muito ligeiramente a traseira. Mas de facto a tendência natural deste E3008 Dual Motor é neutro ou então ligeiramente subvirador. A inclinação lateral em solicitações mais violentas nota-se claramente, mas sem que isso tire realmente um bom controlo daquilo que se está a passar.
Talvez em piso escorregadio se note mais essa ligeira tendência sobreviradora na saída de curva, mas a distribuição de potência de 60% para a frente e 40% para trás não é de facto de maneira a que essa tal sobreviragem apareça facilmente. Seja como for, este E3008 Dual Motor tem um bom acerto de suspensão, tendo em conta que estamos aqui a falar de um veículo, de um C-SUV familiar, e também um bom software para coordenar o motor da frente com o motor de trás. É verdade que a tração às 4 rodas é sobretudo necessária em países com invernos muito rigorosos, com gelo e com neve nas estradas. Às vezes é a diferença entre realmente conseguir fazer a viagem que se quer ou ficar com o carro parado. Mas mesmo quando se tem um nível de potência de 325 cavalos como este, não é o fim do mundo, mas de qualquer maneira existe também bastante binário, 490 Nm. Portanto, com estes valores, ter tração às 4 rodas, distribuir esta força toda por 4 rodas em vez de 2, é obviamente sempre uma vantagem. O Peugeot E3008 Dual Motor situa-se no topo da oferta da gama 3008, com um bom nível de potência, muito bom software na gestão da tração às 4 rodas e também uma suspensão que está adaptada às suas funções. Para quem gosta de guiar, só é pena que, e até na tradição de muitos modelos da Peugeot do passado e alguns do presente, é pena que não seja um pouco mais envolvente quando se guia um bocadinho mais depressa. O que prometemos ser muito envolvente são os filmes dos testes do Targa 67, quer se trate de um pequeno citadino ou de um modelo maior e mais potente. Mas queremos também saber a sua opinião, por isso não se esqueça de deixar o seu comentário aqui mais abaixo. Não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo filme do Targa 67.